Resultados não validam o caráter. Eu sei que dizer isso incomoda muita gente. Na igreja, nas organizações, nós aprendemos a celebrar crescimento, números, visibilidade, sucesso ministerial, profissional e até financeiro. Mas a Bíblia nunca usou resultados como critério principal para provar o caráter de um líder. E eu não estou dizendo que os resultados não sejam importantes. O líder deve ter compromisso de entregar bons resultados. A grande questão é: os resultados validam o caráter? Os resultados são um sinal absoluto da aprovação de Deus em relação à maneira de ser, aos princípios, aos valores que alguém carrega? Há líderes que produzem resultados impressionantes e ainda assim são reprovados por Deus. E a proposta aqui não é de você olhar para líderes que apresentam grandes resultados e questionar o caráter deles. Olhe para a sua própria vida, examine a si mesmo. Hoje, eu quero mostrar biblicamente por que o sucesso não é evidência de um caráter aprovado por Deus e por que isso deveria nos assustar. Nós temos o ídolo dos resultados. Nós aprendemos a perguntar: quantos membros? Quantos seguidores? Quantos projetos? Quanto cresceu? Qual valor total foi auferido, foi arrecadado, foi alcançado? O cristianismo geral aprendeu a avaliar líderes com métricas que uma parte ampla do mercado usa, não com critérios que a Bíblia usa. E aqui, irmão e irmã, eu preciso explicar cuidadosamente. Resultados são visíveis. Caráter é algo invisível, é algo que está no coração. É claro que ele é evidenciado pelas ações, pelas atitudes. Mas enquanto os resultados são que as pessoas podem ver a nosso respeito sem nos conhecer, o caráter é aquilo que Deus vê exatamente porque nos conhece. O que é invisível exige discernimento. O que é visível exige apenas verificação numérica. Quando o resultado se torna o principal critério, o caráter vira o detalhe. E aqui precisamos pensar biblicamente sobre o fato de que Deus não se impressiona com performance. Temos um texto muito conhecido em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel é enviado por Deus para ungir um novo rei. Aqui a tarefa não é religiosa, é administrativa, é política, é de representação de um povo. Quando Samuel vai até o local em que Deus indica, uma cidade chamada Belém, a casa de um homem chamado Jessé, ele se impressiona com a aparência e com o porte físico do filho mais velho daquele homem. E Deus o interrompe e fala de uma maneira direta: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E nota, Deus não rejeita a aparência bonita. Ele rejeita usá-la como critério de aprovação para o caráter, de indicação, de princípios, de valores do que uma pessoa realmente é na sua essência. E se Deus não escolhe líderes por aparência, por que nós insistimos em escolhê-los apenas por resultados? Nota, os resultados são importantes, tanto na igreja quanto nas nossas organizações, na sociedade, mas os resultados não validam o caráter de uma pessoa. E no caso de Saul, nós temos o exemplo mais concreto disso. Ele teve vitórias, ele teve resultados concretos. O seu plano militar funcionou em diversas ocasiões. Ele teve apoio popular, teve até mesmo reconhecimento público, mas mesmo assim, Deus o rejeita. Nota que a grande questão não são os resultados de Saul. Saul vence batalhas, Saul mantém o trono por 40 anos. Saul é uma pessoa funcional, ele tem bons relacionamentos, ele tem bons amigos, ele tem uma boa família. Só que Saul é espiritualmente reprovado. E Saul não caiu quando perdeu resultados, mas sim quando ele abriu mão de princípios. E há ministérios funcionando, há profissionais de alto desempenho tendo excelentes resultados sem aprovação divina. Meu irmão, minha irmã, resultados podem conviver com pecado. A Bíblia é muito clara. Deus pode usar pessoas
mesmo quando o caráter delas está comprometido. Então, eu posso oferecer exemplos de pessoas que foram nomeadas por Deus, como Sansão, muito questionável moralmente, Balaão, profeta muito controverso e profeta de Deus, cujo caráter era reprovável, a igreja de Corinto, em Novo Testamento, com dons abundantes, mas com uma imaturidade espiritual profunda, e podemos até falar sobre ímpios, como a nação da Babilônia, que foi usada por Deus para castigar o povo de Deus num tempo complexo, o rei Ciro, do Império Medo-Persa, sucessor do Império Babilônico, que, embora não tenha nenhum indício histórico de ter sido convertido, foi nomeado e usado por Deus. Por quê? Isso pode ser muito polêmico, mas Deus usa pessoas que ele não aprova o caráter. Isso não é licença para o pecado, é um alerta contra confundir uso com aprovação. Deus pode usar e assim mesmo não aprovar o caráter, não aprovar a maneira de viver, não aprovar os princípios que dirigem, que guiam uma vida, uma liderança, um ministério. O que a Bíblia realmente valoriza. Agora, eu quero apresentar o que realmente tem valor diante de Deus. 4 critérios bíblicos para pautar a nossa liderança, não apenas por resultados, mas especificamente pelo caráter que Deus quer construir em nós para sermos pessoas aprovadas. Primeiro desses critérios, fidelidade, não visibilidade. Deus se importa com o nosso compromisso de andar com Ele, de viver com Ele, de ter toda a nossa confiança estabelecida nele, nos seus valores, nos seus princípios, na sua luz e na sua palavra. Deus não exige de você, nem de mim, nem de nenhum líder, que nós sejamos expressivos, retumbantes. Não exige que você e eu busquemos visibilidade a qualquer custo. O que Deus espera, o que Deus requer de cada um de nós como servos é a fidelidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, fala a respeito disso. O que se requer dos despenseiros, dos mordomos, das pessoas que servem a Deus, é que elas sejam encontradas fiéis a Deus. Segundo critério bíblico, obediência, não performance. Saul, o nosso primeiro exemplo, com base em 1 Samuel 16, queria ser reconhecido pelo povo. A performance importava para ele. Quando ele foi definitivamente rejeitado por Deus, através do profeta Samuel, ele implora: volta comigo para me honrar diante do povo. O que Deus requer não é performance, mas obediência. Muito mais importante a obediência do que os sacrifícios. Terceiro critério bíblico, caráter no secreto, não aplauso público. Caráter, no fim das contas, é quem realmente nós somos no escuro, quando pensamos que ninguém está nos vendo, quando não há plateia, quando nós nos sentimos inteiramente à vontade para sermos quem realmente nós somos. No público, em busca de aplauso, muitas pessoas podem ter autorreconhecimento. Mas esse aplauso público, essa atuação pública, pode esconder um caráter reprovado. O caráter no secreto, o que realmente nós fazemos, quando pensamos que não estamos debaixo da supervisão de ninguém, quando acreditamos que ninguém saberá o que nós estamos fazendo, ninguém conhecerá as nossas verdadeiras intenções, este é o caráter que deve ser cultivado e valorizado, porque é este o caráter que Deus olha. E, finalmente, o quarto critério, fruto do espírito, não apenas fruto do trabalho. Os resultados que Deus espera de nós não são apenas quantitativos e qualitativos nas entregas que nós fazemos, nos resultados efetivos que as pessoas vão usufruir de crescimento numérico, de crescimento financeiro, de estabilidade organizacional. O que Deus realmente valoriza e quer produzir em nós é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo produz o fruto em nossas vidas, e aí você já está conectado com Gálatas 5, 22 até 24, que faz a contraposição entre obras da carne e frutos do Espírito, esse fruto do Espírito, amor, alegria,
paz, benignidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. 8 características de um mesmo fruto. Esse fruto do Espírito demonstra o caráter e os valores de Deus, o caráter de Cristo em nossas vidas. E isso é tão importante quanto os resultados tangíveis, palpáveis, visíveis, que as pessoas tanto valorizam. Lucro, o crescimento organizacional, o crescimento numérico de uma igreja. Resultados impressionam pessoas. Caráter honra Deus. Talvez a pergunta que precisamos fazer não é: isso está funcionando? Mas efetivamente, está nos transformando? Está formando Cristo em nós? Está evidenciando a imagem e semelhança do Senhor nas nossas vidas? O que você tem usado para medir sua espiritualidade? Resultados ou caráter? O próprio Jesus disse que no dia do julgamento, muitos dirão a ele: Senhor, em teu nome não fizemos, e apresentarão resultados expressivos. E o mestre responderá: Apartem-se de mim, eu não vos conheço, porque resultados não impressionam Deus. Meu irmão, minha irmã, que você tem usado para medir sua espiritualidade? Resultados ou caráter? Se essa reflexão te incomodou, ela cumpriu o seu papel. Deixe um comentário. Vamos pensar isso juntos. Mas lembre-se, resultados não validam caráter.